Esse é o canal Parlatório do Fim, Eventos Finais. Estamos hoje aqui no sábado, dia 17 de setembro de 2022 e 21 de Elul de 5.782 do calendário judaico. Nós iremos estudar hoje a Parashá Kitavô, que é quando entrar, ou quando entrardes, ou quando você entrar. Isso é no que diz respeito à entrada do povo de Israel, que estava nesse momento na margem do Rio Jordão, na planície do Jordão, do lado oposto a Israel, para atravessar o Israel e chegar então no que seria e no que é a terra prometida. E Deus, através de Moisés, dá algumas orientações quanto a o que deve ser feito quando eles entrarem na terra prometida. Isso nós vamos ver no decorrer da Parashá. Vamos então à Parashá. Olá, estamos de volta. A primeira parte dessa Parashá, dessa porção, diz respeito ao que o povo de Israel, ao atravessar o Rio Jordão, chegando na terra prometida, a terra de Israel, o que é que eles deveriam fazer e uma direção que eles têm voltada especificamente para os fazendeiros, ou seja, aquelas pessoas que iriam, segundo as suas aptidões, lavrar a terra, cuidar da terra e produzir frutas, sementes, hortaliças, tudo para o seu sustento. E Deus então dá uma orientação a eles que do primeiro fruto da terra eles tirassem uma quantidade para ofertar a Deus, entregar ao sacerdote, e esse então iria fazer uma oferta de agradecimento a Deus por todo o fruto colhido, não só pelo fruto, mas pela terra que eles estavam. Isso estava ensinando ao povo de Israel a ser grato a Deus por todas as coisas que Deus estava dando para ele, que tirou eles de um cativeiro com mão forte, com asas como de águia, cuidou deles em todo o deserto, dando água, comida e preservando as suas vestes e sua saúde, as suas famílias, até chegar aquele momento de herdarem a terra prometida, suscitando neles um coração de gratidão. O que essa primeira parte nos diz é justamente isso, que devemos ser gratos a Deus todo o tempo, por tudo que Deus nos dá, independente das coisas chegarem a nós, coisas boas ou coisas ruins, mas ser grato porque Deus está cuidando de tudo. É Deus que nos dá uma cama para dormir, uma noite de sono, né? A gente vê pessoas que não conseguem dormir, vemos o quanto isso é ruim, o quanto isso causa dano à saúde da pessoa, inclusive mental, né? Então devemos ser gratos a Deus pelo sono, devemos ser gratos a Deus por termos uma alimentação de manhã, uma alimentação meio-dia, uma alimentação à noite, grato a Deus por termos lugar para trabalhar e conseguir nosso sustento, graças a Deus por nossa família, nossa saúde. Essa experiência de Israel no passado nos mostra o quanto devemos ser gratos a Deus no presente. Então essa Parashá traz essa primeira linha, né, de gratidão pelo aquilo que somos e temos. Vamos à próxima parte. Voltamos. A Torá ela segue nessa mitzvah falando a respeito das leis. Moisés, mais uma vez, de forma incisiva, volta a lembrar ao povo as leis que eles devem seguir, e não somente as leis que eles devem seguir, mas também o comportamento que eles devem ter na nova terra, na terra que mana leite e mel, na terra de Israel, prometida a Deus, a Abraão, Isaque e a Jacó. Então Moisés repete novamente porque sabe da importância da aplicação dessas leis na vida do povo. Eu quero apenas fazer um parênteses aqui, que não está se falando apenas de leis religiosas, ou seja, no sentido do comportamento do povo em relação a Deus, mas também leis sanitárias, né? Lei de relacionamento e todas as outras leis que ordenam uma cultura, ordenam uma civilização, ordenam um povo, né? Ordenam a nação. Por exemplo, o povo no deserto andava em cabanas e viajava quase 5 milhões de pessoas pelo deserto, andando em cabanas, e Deus mandava parar, eles paravam, faziam acampamento, e você pensar, 5 milhões de pessoas em cabanas era um deserto
que você olhava e só via cabana. Onde é que esse povo vai fazer suas necessidades fisiológicas? Ali mesmo? Não, Deus então implanta uma lei sanitária, que o povo saísse do acampamento, se afastasse do acampamento, cavassem cisternas, fizesse suas necessidades, depois então cobrisse as cisternas com areia e então continuassem a sua vida normal voltando para o acampamento, mas nunca dentro do acampamento, por questões de infecção, de bactéria, de doenças e tudo que as necessidades fisiológicas poderiam trazer. Uma outra lei sanitária que Deus traz era quanto às pessoas leprosas, que tinham alguma doença contagiosa. Essas pessoas teriam que sair do acampamento e ficarem em uma tenda afastada do acampamento, ou seja, fora desse local onde estava esse grupo enorme de pessoas, e ali residirem até que fossem limpas. E 2 sacerdotes iriam nessas tendas onde eles ficavam fora do arraial, fora do acampamento, para verificar o estado dele a cada 6 dias. Como é que eles estavam, como é que se a enfermidade tinha progredido ou regredido. E eles não ficavam sós não, geralmente ficavam também soldados, né, os protegendo, porque eles estavam em um deserto, em um local que não tinha dono, então qualquer pessoa, qualquer outra tribo poderia invadir e matá-los. Então ficavam soldados sim, protegendo eles. E eles se cuidavam entre si com os mantimentos e as medicações que traziam por eles. Então essas leis eram repetidas não somente em relação a Deus, o comportamento entre Deus e o homem e Deus, mas também em relação a essas questões de saúde, relacionamento e outras questões. E claro, o peso maior dessas leis estava na relação com Deus. E Deus coloca para eles também 2 situações, ou seja, a bênção e a maldição, como escolha do próprio povo quanto a isso. Como assim? Deus fala para o homem não matar, isso estava nas tábuas da lei. Então eu posso escolher a bênção não matando, mas também posso escolher a maldição, ou seja, matando alguém. Se eu não matar, eu tenho a bênção de ser livre, de continuar livre, continuar com minha família, produzindo e fazendo as coisas normalmente. Mas se eu escolher a maldição, que é matar alguém por alguma coisa, né, qualquer motivo, independente de ser banal ou não, eu vou ter a maldição, que é o cumprimento da lei, que é a separação, a prisão. Isso já existia lá, tanto é que tinha cidades de refúgio assim que eles chegaram em Israel, a prisão e uma sentença baseada nisso. Então não era uma maldição por maldição, era uma maldição ou uma bênção por comportamento, ou seja, se existe um bom comportamento, a sociedade tem um bom comportamento, a sociedade não tem por que se preocupar com danos ou restrições, mas se a sociedade não tem um bom comportamento, ela precisa sim se preocupar com danos e com as suas consequências dos seus atos. E Deus coloca eles de frente de 2 montes, um monte chamado de Gerizim e um monte chamado de Eival, onde um monte é tido como o monte da bênção e o outro monte, o monte da maldição. E entre esses 2 montes, um vale. Ou seja, sempre que nós passarmos e vivermos, sempre que nós andarmos, sempre que nós nos relacionarmos com as pessoas, vai haver do nosso lado 2 caminhos a seguir, 2 montes. Teremos que passar por esses montes, o monte da bênção e o monte da maldição. Eu é que vou escolher para qual monte eu vou me inclinar. E o que nós devemos fazer é se inclinar para o monte da bênção, ou seja, estar dentro dos parâmetros que promovem uma sociedade justa, ordeira, educada, civilizada e, consequentemente, abençoada. Mas todos os dias, quando eu passo no meu trabalho, quando eu passo no comércio, quando eu passo em algum local, quando eu vou assistir um filme, quando eu chego em casa com minha família, eu sempre tenho essa decisão a fazer. Como deve ser meu comportamento? Um comportamento de bênção, um comportamento de maldição, um comportamento do monte
Gerizim ou um comportamento do Monte Eival. Vamos ao próximo bloco. Estamos de volta para esse último bloco. A paraxá dessa semana, ela termina com Moisés mais uma vez. Veja o quão é importante nós nos lembrarmos daquilo que Deus nos fez, desde o nosso nascimento, sempre, de tudo que Ele nos livrou, de tudo que Ele nos guardou, como Ele cuidou de nós, mesmo com restrições, mesmo com muitas vezes enfermidade, mas o importante é que nós estamos aqui. Isso tudo é bênção de Deus para nossas vidas. E Moisés, naquele momento, inspirado por Deus e com cuidado e zelo para com seu povo, ele mais uma vez repete todas as proezas que Deus fez em favor do povo durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Quer seja a saída do Egito, a travessia do mar, a chegada no monte de Deus, onde Moisés recebeu a palavra de Deus, a Torá, os 10 mandamentos, a caminhada no deserto, como Deus tirou água da pedra, como Deus trouxe maná, um pão que cai do céu. Isso aí já é uma figura de Jesus Cristo, que ele diz que eu sou o pão que cai do céu. Como Deus trouxe codornizes para eles comerem, porque eles comiam pão, o maná, mas chegou um tempo que eles já estavam não querendo mais, achando aquilo, o maná já não o suficiente, então eles pedem carne e Deus manda carne, codornizes. A Bíblia relata que teve pessoas que comeram carne a ponto de sair pelo nariz. Agora, tem uma alusão bem interessante a respeito disso, quando se fala dos judeus ortodoxos ou cabalísticos, que ele diz que aquela comida, aquele maná, tinha um gosto que eles pensavam. Então, eles comiam aquela comida e o gosto que eles imaginavam, que eles desejavam, se transformava. Veja que nível de alimentação era esse, mesmo assim eles se davam por insatisfeitos. Se Moisés com aquele povo teve que repetir inúmeras vezes essas leis, será que nos nossos dias também não devemos repetir as leis do Senhor, as ordenanças do Senhor, a direção do Senhor para nossas vidas, aquele cuidado que devemos ter e principalmente a manifestação de gratidão a Deus por tudo que Ele nos tem feito? Claro que devemos fazer. A paraxá de hoje traz essa mensagem principal: gratidão. Tudo vem do Pai. Tudo vem do Pai, tudo vem de Deus. Então devemos ser gratos a Deus por tudo. Gratas te damos, Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, que eras e que há de vir, Rei do Universo, Deus Criador dos céus e da terra, a todo tempo, agradecer a Deus. E hoje eu agradeço a Deus por poder estar aqui falando da paraxá, falando da palavra de Deus, falando da Torá, falando da Bíblia, falando de Jesus, falando do seu testemunho e falando da graça e da bondade de Deus sobre a minha vida e a sua vida. Deus os abençoe grandemente. Shalom, shalom, shalom. Shavua Tov e até o próximo sábado na paraxá, se Deus quiser. Temos vídeos que nós lançamos também aos domingos à tarde e às quartas à noite, né? Cada um com seus temas, mas as paraxás é somente aos sábados à tarde. Deus abençoe.